Vamos hoje ao capítulo 18. Capítulo 18 que tem duas partes muito claras, do verso 1 até o verso 13 e depois do verso 14 até o verso 31. Então nós vamos respeitar essas duas partes e iremos hoje até o verso 13. Juízes 18, 1 a 13. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: ide reconhecer a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram aos seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriat-Jearim, em Judá. Então chamaram este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje, e eis que está por detrás de Quiriat-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra, e em mais uma oportunidade, o Senhor, que fala com o Teu povo, por meio dela, há de falar conosco. Mas se o Senhor falar e nós não estivermos atentos, nós estaremos pecando, Senhor. Por isso nós te pedimos, silencie todas as vozes dentro de nós, Senhor, para que só o Senhor fale. A voz do nosso eu, do nosso ego, as vozes do mundo, Senhor, todas elas, além das nossas preocupações, sejam silenciadas, para que todos aqui ouçam somente o Senhor. E que o Senhor, pela tua misericórdia, use o teu servo, ministro da palavra e dos sacramentos, para mais uma vez, Senhor Deus, como instrumento e boca tua na terra, trazer a revelação da tua vontade, Senhor Deus, para este povo, na manhã do teu dia. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e fala-nos mais uma vez, com o poder e a clareza que revelam Cristo. É assim que nós oramos, no poder dele. Amém. Um conceito muito comum a respeito do pecado nos nossos dias diz que o pecado é quando eu faço mal a outra pessoa. Então, qualquer coisa que eu faça que não atinja alguém, isso não é considerado pecado. As pessoas dizem: não, fulano ele tem essa vida dessa maneira, mas se você olhar direitinho, ele não faz mal a ninguém. Ele só faz mal a si próprio. Isso é uma verdade. Mas isso não é o conceito de pecado. O conceito de pecado é que pecado é a quebra da lei de Deus. Então, se o pecado é a quebra da lei de Deus, em primeiro lugar, quem é ofendido não é o homem,
não é a sociedade, não é o outro, não é o próximo, mas o conceito basilar de pecado é uma quebra da relação do homem com o seu Criador. Ora, basta que nós possamos lembrar rapidamente que lá em Gênesis, quando o homem peca, a sua relação com Deus é quebrada. Ele foge de Deus, ele não foge do outro. Se você perceber, Adão e Eva fogem juntos de Deus. Porque a primeira quebra de relacionamento não é um com o outro, é eles com Deus. Então, os dois se juntam para fugir de Deus. Eles quebram o mandamento de Deus e eles não desejam mais ter relacionamento com Deus. Quando Deus vai até o encontro de Adão, ele diz: Adão, onde tu estás? Porque tu estás escondendo de mim. Já no capítulo 4, que é o capítulo seguinte, que demarca o primeiro assassinato, quando Caim mata Abel, agora eles não estão fugindo mais de Deus. Agora, Abel, ele é vítima do seu próprio irmão, da inveja do irmão, da incredulidade do irmão em relação a Deus. Foi dentro do culto que isso aconteceu, por conta de uma oferta recebida por Deus e dada por Abel, e não recebida aquela oferta que foi dada por Caim, que na quebra do relacionamento de Caim com Abel, ele mata o seu irmão, ou seja, é a consequência da quebra do relacionamento com o Criador que me faz desejar o mal do meu irmão. Evidentemente, o conceito humano de pecado sendo algo que faz mal somente ao outro não faz sentido nenhum. É por isso que quando Davi peca, ele diz: Senhor, pequei contra ti somente. Mas o pecado de Davi foi ter assassinado um homem e se deitado com a mulher daquele homem. Como é que o pecado ele é narrado como exclusivamente a respeito de Deus? É porque o pecado é a quebra da lei de Deus. Quando eu faço algo contra o meu semelhante, é uma consequência disso. Então, se é uma consequência da relação primária entre Criador e criatura, o estabelecimento do mal entre os homens, então o pecado também não pode estar restrito a um homem só. Se isolarmos essa verdade de que o pecado é a quebra da lei de Deus e começarmos a perceber quais são os efeitos do pecado no homem, nós vamos perceber também que este pecado jamais pode ser circunscrito apenas ao indivíduo, mas que os seus efeitos, ainda que o pecado seja um pecado às escondidas, obscuro, um pecado no coração, ele sempre trará efeitos para a sociedade. Um dia um homem deveria ter exterminado uma determinada cidade e se livrado de todos os bens daquela cidade. E ele guardou uma capa. E o Senhor fez com que Israel descobrisse quem era aquele homem para ele ser punido, porque toda a nação de Israel estava sendo punida pelo pecado de um. Um só pecou, mas por conta da relação corporativa, a igreja inteira estava sofrendo. Hoje à noite, quando chegarmos a Romanos capítulo 8, nós vamos perceber que a criação geme e vai fazer uma correlação perfeita com o que nós estamos vendo aqui em Juízes. A criação não pecou, os animais não pecaram, as árvores não pecaram, as montanhas não pecaram, mas o texto diz que a criação geme clamando pelo Redentor, porque os efeitos do pecado não foram somente na minha relação com Deus, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com o outro, mas até mesmo na minha relação com a criação. O efeito do pecado destrói absolutamente todas as coisas. Então jamais eu posso entender que um pecado ele faz mal somente a mim. Isso não tem sentido nenhum a partir da Escritura. O pecado é um mal maior. Ele destrói desde a minha relação com o meu Criador até a minha relação com a sociedade e chegando até a minha relação com a criação divina. Existe um texto, um livro, na verdade, né,
foi editado já há um bom tempo. O livro é Os Puritanos e a Conversão. São 3 sermões de 3 puritanos, e o primeiro sermão é de Samuel Button. E Samuel Button vai lá botar em cima deste conceito de pecado como sendo o mal maior, o mal que destrói todas as coisas. Ouçam o que ele diz. O inferno é o mais terrível mal. Todavia, o pecado é pior que o inferno em si. Separe o inferno do pecado em si, embora não possamos fazê-lo, ainda se pode fazer uma separação intelectual, só em nosso entendimento. Digo então que o pecado é pior do que o inferno, porque o inferno é somente um lugar punitivo. O pecado é um mal excessivamente maligno. Existe o bem na punição, o bem na justiça, mas não existe bem nenhum no pecado. Portanto, o pecado é o mal maior. Daí conclui-se que ser entregue ao pecado é a mais triste punição, o mais terrível julgamento que existe no mundo. Se o pecado é o mal maior do mundo, vejam quão loucos são aqueles que procuram livrar-se de outros males, admitindo o pecado. Ele se mata para salvar-se. Aquele que tenta salvar sua vida dessa forma, perdê-la-á. Ele conta agora o caso de Cipriano, um pai da igreja. Quando Cipriano foi sentenciado à morte, caso não renunciasse a Cristo, o governador tentou discutir com ele que deveria ter pena de si e renunciar a seu erro, ao invés de perder sua vida. Cipriano, porém, respondeu-lhe: Senhor, tu és meu juiz, não meu conselheiro. Então, clara e justa causa não há necessidade de conselho. Não irei desonrar a justiça da minha causa, como se fosse decidir entre sofrer ou pecar. Entre sofrer e pecar, eu prefiro sofrer. O sofrimento não é o mal maior. O mal maior é o pecado. Ele chega a dizer: há algo de bom no inferno. Porque o inferno é o lugar onde a justiça de Deus será punida. Em outra parte desse mesmo sermão, ele diz: há algo de bom até em Satanás. Porque Satanás é um instrumento de Deus para levar os homens até o inferno e lá serem punidos pela justiça de Deus. É ministro de Deus. Mas não há bem nenhum no pecado. O pecado é o sumo mal. É um mal maior que escraviza os homens, que faz a minha relação com Deus ser destruída, a minha relação comigo mesmo, com o meu próximo e toda a criação serem destruídas de uma vez por todas. Então o mal do pecado jamais pode ser algo circunscrito a mim mesmo, porque o pecado destrói tudo o que nós conhecemos como bom. Se Deus é o sumo bom, o pecado é o mal maior. É a partir disso, irmãos, que nós podemos voltar para o texto de Juízes 18 e entender o que está acontecendo aqui. Porque um mal que começou na casa de Mica, no capítulo passado, que parecia ser algo circunscrito a uma casa, a um homem que comprou um levita para si, que fez uma igreja segundo os seus próprios propósitos e que aparentemente não queria influenciar mais ninguém, ele só queria para a casa dele. O final do texto, no capítulo passado, diz que ele fica satisfeito porque agora sabia que tinha um levita para si, um pastor comprado, pago com seu dinheiro, e uma igreja segundo os seus próprios moldes. Então, logo em seguida, vem um contraponto no capítulo 18. Ele dizia: agora na minha casa a ordem, agora na minha casa a lei, porque um levita me foi comprado. Aí o verso 1 do capítulo 18 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Então o que Mica fez não foi buscar governo para si, não foi se submeter ao 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, mas foi um ato de desespero para tentar comprar o poder para si. Para ao invés de se submeter ao poder da igreja dado pelo Senhor, dizer: agora a igreja é conforme eu mesmo. Alguma semelhança com a nossa época?
onde as pessoas deixam igrejas sérias, onde as pessoas preferem serem mais um na multidão e se transferir para igrejas enormes, mega igrejas, onde milhares de pessoas estão unidas somente geograficamente. Mas ali é cada um por si. Eles vão entrar, eles vão sair, ninguém vai dar conta. Eu continuo sendo crente, eu continuo tendo a certeza da salvação, sei lá se isso é possível dentro desse esquema espiritual que está se formando, mas agora a minha casa será a minha própria igreja. O meu molde de igreja será o meu próprio. Porque todo mundo vai e existe um culto aparentemente corporativo, mas cada um vive de uma maneira completamente diferente. Onde não há intervenção pastoral, onde não há pastoreio. E as pessoas querem isso para si. Porque elas querem ser pastores de si mesmas. Porque elas querem, no final do mês, entregar uma pequena contribuição e dizer: não se meta na minha vida. Quando isso aconteceu? Quando Israel estava sem rei. A igreja é Israel. Israel estava sem rei, logo a igreja não tinha governo. Cada um fazia o que era melhor para si. E é justamente nesse ambiente que o autor aqui, ele dá mais um nó. E nesse nó ele inclui a família de Dan como um todo. Veja, agora já não é mais o problema a família de Mica, mas a cidade toda está envolvida na idolatria. E ele faz uma ligação com a tribo de Dan. Não havendo, veja, mais uma vez, não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, ou seja, ele conectou com a família de Mica, no capítulo anterior, que fez uma igreja para si, e conectou agora com a tribo de Dan. Não havendo Israel, rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Ora, mas todas as tribos não haviam recebido já a sua própria terra para habitar e para cultivar? Por que Dan ainda não tem uma terra para si? Os irmãos devem puxar na memória e lembrar que a Dan foi dada uma terra assim, só que uma terra pequena. E eles foram reclamar a Deus desta terra, dessa porção muito pequena. Aí Deus disse: o que eu dei a vocês é o necessário, mas se vocês quiserem mais, vão lá conquistar. Então ele havia dito que a terra de Laís, que era uma terra distante de onde eles estavam, seria dos danitas. E dentre a tribo dos danitas, essas tribos elas eram divididas em famílias. A família dos danitas, perceba isso, aqui não se trata de toda a tribo de Dan envolvida neste caso, mas de uma determinada família que foi ordenada por Deus a buscar a terra de Laís e tomar essa terra para si. Esta família decidiu não ir, na época em que Deus dividiu as terras, e ficaram em Dan. Como a terra era pequena, e eles mesmos reclamaram disso, essa família acabou sendo empurrada para uma montanha, e ficaram numa terra não muito boa. Mas enquanto eles puderam, ficaram ali, sendo sustentados pelos seus irmãos, numa terra não muito boa para produzir, com preguiça de sair e conquistar a terra que Deus havia prometido. Uma terra sem lei e um povo sem coragem. Isso aqui é a fórmula perfeita para a derrota, para a destruição. Deus te promete uma terra de Laís e você diz: eu não vou porque eu estou com preguiça. E não tem um rei para te dizer: vai lá e faz o que tu tem que fazer. Há uma tristeza, irmãos, que dá no nosso coração, é quando nós percebemos que no meio da igreja do nosso Senhor, a igreja da nossa época, nós temos muitos irmãos jovens
cheios de saúde, de vigor físico, a quem Deus deu muitas promessas, a quem tem na palavra do Senhor a ordem dominai a terra, mas estes homens jovens, vigorosos e fortes no que diz respeito à sua saúde, olham para o mundo e dizem assim: não dá. Vai dar muito trabalho. É melhor ficar aqui e fazer sempre a mesma coisa. E viver apertado nessa terrinha aqui, porque é a terra que Deus me deu. Tá bom demais. Enquanto isso, para nossa vergonha, os ímpios estão dominando a terra. Estão estabelecendo os princípios da terra. Estão criando negócios para dominar a terra, para resolver problemas da sociedade. E os crentes acomodados, sem cumprirem as suas obrigações diante do Senhor. Nós fomos chamados por Deus para dominar a terra, irmãos. Os danitas receberam uma porção de terra e não foram tomar porque era longe. Os ímpios vão se levantar amanhã às 5 horas da manhã e vão passar o dia inteiro pensando numa forma de crescer, de se desenvolver, de dominar a terra. E nós abraçamos muitas vezes uma teologia da derrota, uma teologia do tá bom demais, do comodismo, da mediocridade. Nós somos a média da sociedade, irmãos. A média da sociedade não é coisa boa. Os que despontam na nossa sociedade hoje, boa parte deles nunca ouviu o Evangelho. Mas tomaram para si um espírito de vitória, de crescimento, de conquista. E aqueles que têm Cristo não se lembram que, segundo a palavra de Deus, são mais do que vencedores. Que há uma terra prometida. Que a salvação é de graça. Mas que a conquista desta terra não é de graça. Exige o esforço de todos nós. Não se contente com qualquer coisa. Seja grato. Seja agradecido com o que Deus lhe deu hoje. Mas nunca seja medíocre, como foram os danitas. Se você ler o capítulo 7 de Apocalipse, quando as tribos são citadas, seladas para entrar no céu, você vai encontrar o nome de todas as tribos, menos a tribo de Dan. Capítulo 7, versos 5 a 8 de Apocalipse. A tribo de Dan não é citada, porque era uma tribo de homens preguiçosos, medrosos, que não tomaram a terra que Deus deixou. Não havia rei, como também não existem pastores hoje para falar sobre esse assunto. À medida que a tribo de Dan era uma tribo preguiçosa, acomodada, se houvesse um rei, se houvesse alguém ali exortando a tribo para se levantar, certamente algo do mal seria retirado no meio do povo. Na nossa época, o comodismo, a mediocridade dos evangélicos, ela se dá em parceria com a inércia dos púlpitos, com o silêncio dos púlpitos a respeito desse assunto. Ou dentro das igrejas neopentecostais só se fala em dinheiro, de um dinheiro podre, um dinheiro que é o Deus daqueles homens. Em boa parte das demais igrejas não se fala em crescimento, não se fala mais em dominar a terra como teologia bíblica. Nós devemos ter a nossa moderação, irmãos, estarmos sempre contentes com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, mas jamais acomodados. E os púlpitos das igrejas precisam voltar a falar deste assunto. Porque quando o povo começa a ficar preguiçoso, o púlpito precisa nos alertar que esta preguiça é pecado. E que houve uma tribo em Israel
que foi retirada da lista daquelas que adentraram a terra da promessa, porque foram preguiçosos e vagarosos na obra do Senhor. O texto continua, segunda parte do verso 1 diz: porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança, e enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, dirigindo-se para lá. Então, quando eles percebem que morar naquela encosta perto de uma montanha, vivendo como seminômades, o tempo inteiro precisando da ajuda dos seus irmãos, quando isso se fez algo impossível de se manter, eles lembraram da promessa de Deus. Tem Laís. E existe uma terra prometida. Então nós vamos lá agora conquistar. Certamente, a obra do Espírito de Deus, que os despertou a isso novamente, porque não havia rei. Deus despertou o povo para cumprir a sua palavra. E eles foram prudentes, inclusive, na forma, porque já haviam aprendido que a maneira correta de conquistar uma nova terra é primeiramente enviando espias. Esse era um método divino para que eles avançassem. Então eles mandam os espias, e os espias chegam lá e encontram a casa de Mica. Veja que agora se conectam as histórias. Mica, que tinha uma igreja para si, que não queria ser governado por ninguém, mas governar até mesmo a própria igreja, e agora um povo que deseja tomar conta de uma terra, mesmo depois de muito tempo de preguiça no que diz respeito à obra do Senhor. Então eles vão à casa de Mica e encontram um determinado personagem lá, verso 3. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, dirigindo-se para lá, e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Eles estavam passando perto da casa de Mica e ouviram o sotaque daquele homem. O levita contratado por Mica, que era da região próxima deles, tinha uma forma de falar que foi rapidamente reconhecida. É interessante como a cultura ela nos liga. Como quando a gente está em outra região e a gente escuta o nosso sotaque, na mesma hora dá uma alegria, né? Eita, tem alguém aqui que fala como eu falo. E imediatamente há algum tipo de identificação. Você pergunta: você é de onde? Aí o rapaz diz: geralmente o nordestino se encontra lá no sul, sudeste. A gente faz uma festa, porque é alguém que fala igual ao nosso próprio sotaque. Então nós nos reconhecemos. Daí, evidentemente, a importância de preservar o sotaque. A importância da preservação da nossa cultura, para sermos reconhecidos de onde nós somos. Como nós falamos? Nós falamos como falam os da nossa terra. Quem vem para cá de fora tem o seu próprio sotaque. À medida do possível deve ser preservado. É difícil para quem vem de fora preservar por muito tempo o nosso sotaque, o seu sotaque, porque o nosso é muito forte. O Nordeste brasileiro, especialmente o interior do Nordeste, tem uma característica, tem uma cultura ainda forte, mas que tem se perdido. Por que temos perdido o nosso sotaque como exemplo da cultura? Porque a gente acha que o que vem de fora é melhor do que o nosso. Porque a gente acha que falar de um certo modo, pronunciando letras como T, D, de um modo diferente do nosso, é melhor do que o nosso, porque é diferente. Nossos filhos também têm sofrido muito com a influência das telas, dos desenhos, de todas as outras, dos outros formatos em que eles são expostos a um sotaque que não é o nosso. E muitas vezes nós percebemos na nossa casa os nossos filhos perdendo a forma de falar da casa. Não permitam, irmãos.
Não permitam. Lembre-se de que o apóstolo Pedro, quando estava ali caminhando próximo daquilo que faziam com Cristo antes da sua crucificação, ele foi reconhecido por algumas formas, e uma delas foi: você fala como ele. Você tem um modo de Cristo falar, você tem um jeito de Cristo. Não permitam que o modo da nossa fala, que é belo na sua própria beleza. É bonito dizer vice quando é paraibano. É bonito dizer oxe quando é nordestino. Ariano Suassuna tinha algo muito bom nos seus ditos, né? Ele dizia: não troco o meu oxe pelo ok de ninguém. Tenham personalidade, irmãos. Ensine a personalidade aos seus filhos. Nós não precisamos falar como ninguém para ser melhores. Não, nós somos assim. Falamos assim. É a nossa cultura. Foi a cultura que Deus nos deu. O que há de ruim na cultura, nós simplesmente abominamos. Mas o que é nossa característica, nós vamos evidenciar. E vamos cobrar respeito por sermos quem somos. Agora, esta mesma sociedade que cobra o respeito, que quando alguém ataca um nordestino, por qualquer brincadeira, cobra respeito, é a mesma sociedade que está mudando o seu sotaque. É a mesma sociedade que está mudando sua cultura para agradar os de fora. Não façamos isso, irmãos. O tipo de música que nós gostamos aqui no Nordeste é o tipo de música da nossa região. Então, nada contra música clássica, contra Barney. Isso tem sua importância, mas não é nossa cultura. Você não nasceu na Europa. É bom aprender estas coisas, é bom para aumentar a nossa cultura, mas não é a nossa cultura basilar. Não é. O tipo de música, o tipo de peça que nós gostamos, o tipo de arte que nós gostamos, tudo isso tem a ver com a nossa região. Quando chega no meio do ano, que é aquela festa que tem parte cunho religioso e parte cunho cultural, o que é que nós fazemos? Nós abominamos a parte religiosa idólatra e ficamos com aquilo que tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa região. O início daquela festa junina nunca foi na idolatria. Aquilo dizia respeito à colheita do nosso povo. Deus abençoou a colheita do nosso povo. O ano teve muita chuva. Nós vamos comer milho. Por quê? Porque Deus deu chuva. As comidas típicas do milho é porque é o período de colheita do milho. Quem foi que deu a água para colher o milho? Foi o Senhor. Mas os crentes ou fazem um São João dentro da igreja, ou abominam qualquer coisa que diga respeito a milho. Pelo amor de Deus. A nossa relação com a cultura precisa ser uma relação bíblica. Aquilo que há de bom, nós ensinamos os nossos filhos e nós aproveitamos. Aquilo que é idolatria, religiosidade falsa, nós abominamos. Ensine o sotaque da sua casa, preserve o sotaque da sua região com o seu filho. Ensine a ele o que é próprio da nossa terra. O tipo de música, o tipo de arte, o tipo de peça, o tipo de cenário, tudo que tem a ver as nossas comidas típicas, próprias nossas. Músicas que são estranhas à nossa cultura são semelhantes às comidas estranhas à nossa região. Não há pecado nenhum em você comer sushi. Não há pecado nenhum, mas não é da nossa cultura. Mas a gente pode aprender e comer. Não é minha praia, mas tem gente que gosta. Não há pecado nenhum você comer comida italiana. Mas o cuscuz com ovo é nosso. O cuscuz com ovo é nosso. Eu não troco meu cuscuz com ovo
comida italiana nem japonesa nenhuma. É nosso, irmãos. Sejamos reconhecidos por quem nós somos. Nós não somos europeus, nós não somos sulistas, nós não somos do centro-oeste, nós somos paraibanos. Sejamos reconhecidos assim. Não é melhor nem pior. É o que nós somos. E este homem foi reconhecido pelo que ele era. Esse levita, apesar de ser um falso levita, apesar de ser um homem vendido, mas uma coisa ele ainda preservou: o sotaque dele, a voz dele. Verso 3: E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram o moço, a voz do moço, do levita, dirigindo-se para lá, e disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Que me tens aqui? E ele lhes disse: Assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Uma tribo que estava muito tempo distante das coisas de Deus, que não mencionou o nome de Deus em absolutamente nada da decisão que tomaram em tomar Laís, em conquistar Laís, agora, porque se encontraram com um levita que eles não sabem a procedência, eles agora querem consultá-lo como oráculo, como voz de Deus. É impressionante isso. Quando a religião passa a ser uma conveniência. Então, eu não quero ser membro da igreja. Eu não quero ter compromisso com a igreja. Eu não quero ter pastoreio da igreja. Mas eu quero um oráculo. Eu quero ir lá, ouvir a pregação e eu vou me embora. Muitos fazem isso. Usam a igreja como se fosse um oráculo místico. Tem muita gente, graças a Deus isso não acontece no nosso meio, mas tem muita gente que chega na igreja desprezando a parte inicial do culto. Chega bem atrasado com um motivo. Não é porque se atrapalhou em casa. É porque o que importa é a pregação. E aí quando termina a pregação, nem esperam a bênção. Sabe por quê? Porque o que importa é a pregação. Quem faz isso usa a igreja do nosso Senhor e o culto ao nosso Senhor de maneira mística, como um oráculo. Agora me diga, qual a diferença disso em sair de casa e ir para um terreiro de macumba? Me digam qual a diferença de fazer isso e sair de casa e buscar uma mesa branca. Impedir para uma cigana ler a mão. É a mesma coisa, porque tudo que você quer de Deus é um oráculo. Você não tem relacionamento com Ele, você não tem compromisso com Ele, você não tem absolutamente nada da sua vida se submetendo a Ele, mas você quer uma voz que te diga o que fazer. Não tratemos a igreja dessa forma, irmãos. Não tratemos Deus dessa forma. Os homens de Dan deveriam ter consultado a Deus antes de saírem de casa. Eles deveriam ter consultado a Deus para saber se, inclusive, aquele levita era um levita de Deus. Mas quando a nossa religião é a religião da conveniência, pouco importa quem é o portador do oráculo. Veja isso. No capítulo anterior, esse levita chegou até a terra de Mica, a casa de Mica. Mica não pediu nenhuma credencial dele, não averigou qual era o caráter desse homem. Ele não sabia nem mesmo se levita de fato ele era. Ele se apresentou, foi feita uma proposta, ele aceitou e pronto, a igreja está formada. A igreja está formada. Agora chega uma tribo que precisa de um oráculo. E eles querem a palavra de Deus sem saber quem é o porta-voz da palavra. Só que no capítulo anterior, os irmãos devem estar lembrados
que dentro da casa de Mica foram feitos ídolos. Os terafins estavam lá dentro. Então você está pedindo, está consultando a Deus por meio de um homem que tem ídolos em casa. E você vai colocar toda a tua confiança na palavra que o homem diz em nome de Deus, só que este homem tem ídolos em casa. Como é que você confia? É óbvio que a palavra de Deus, ela tem poder apesar dos homens. Que as pregações de pastores que foram posteriormente retirados do ofício por pecados, aquelas palavras não necessariamente foram palavras ruins. Mas você entregar, sabendo que aquele homem é um homem idólatra, você entregar a sua vida, você entregar as particularidades da sua vida, entre o que você deve ou não fazer, sabendo que é um homem que vive na iniquidade. Não façam isso, irmãos. Era público e notório. Veja, não era uma tese que este homem era um iníquo. Não era um falatório na cidade, não. Estava comprovado, porque ele tinha ídolos dentro de casa. Existe uma responsabilidade, sim, muito grande dos pastores para com a igreja. E os pastores irão dar conta de cada uma das ovelhas que lhes foram confiadas. Mas você não pense que não há uma responsabilidade de vocês, especialmente dos chefes de família, para com as suas próprias famílias. Na escolha da igreja que vão congregar e do pastor que vão cuidar de vocês. Isso não para que vocês vivam investigando a vida dos presbíteros, mas que vocês estejam atentos aos desvios, porque isto irá impactar a vida de vocês também. Lembrando lá da introdução, não existe pecado que diga respeito só a mim e não impacte os demais. Então estava tudo armado. Consulta a Deus aí, vê aí na tua bola de cristal se nós devemos ir ou não para Laís. Quem é você? Eu não quero saber. Eu quero só o oráculo. Eu quero só a macumba. Eu quero só a revelação. Os crentes se reúnem em lugares só para receber revelação. Hoje, como se estivessem diante desse falso levita, mas não querem compromisso com a igreja de Cristo. É só o oráculo. E eles têm um oráculo que desejavam, veja o verso 6. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. É o que todo mundo quer ouvir, é o que se ouve nesses ambientes. Vai em paz, está tudo bem. É isso que para ti eu te digo, vai em paz. É exatamente isso que é feito hoje. Quando Jeremias começa a denunciar os falsos pastores, ele diz, sabe o que é que eles dizem? Paz, paz, quando não há paz. Essa casa vivia em idolatria. Os danitas até agora tinham uma religião de conveniência. Ficaram diante de um falso sacerdote. O que é que você espera quando você está diante de um falso sacerdote? Você espera ser exortado? Você espera que ele fale do seu pecado? Ele não vai falar. Ele vai dizer, paz, paz. Segue teu caminho. Deus é contigo, servo fiel. E você vai chafurdar no pecado. Deus é contigo. O Senhor está perante vocês. Verso 7. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. E aí você vai percebendo que, à medida que o problema vai crescendo,
o refrão volta. Não tinha rei sobre Israel. Os danitas preguiçosos. Mica com um pastor comprado dentro de casa, dentro de idolatria. E agora a cidade, Laís, que vai ser conquistada, estavam calmos e quietos. Eles não percebiam nenhum perigo. Por quê? Não havia rei sobre Israel. O trabalho de um pai é o tempo todo, especialmente com criança pequena, ficar dizendo assim, cuidado aí. É assim? Preste atenção, meu filho. Vai botar o dedo na tomada. Tira o dedo daí. Sai de perto daí, você vai cair. É o tempo todo a gente alertando para que eles não caiam, não se machuquem, não se matem. Porque eles não têm juízo próprio para isso. Só que quando não tem pai, a criança faz o que quer. Inclusive, muitos se machucam. A cidade de Laís estava exatamente como uma criança pequena sem pai. Existiam muitos inimigos, muitos riscos, eles não estavam nem aí. Quando a gente olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje, como é arriscado, como existe mal em todos os lugares, como existem conspirações para destruir a igreja. E a gente vai conversar muitas vezes com os crentes, eles nem estão sabendo. Estão completamente anestesiados. E com isso eu não estou dizendo que nós devemos ficar paranoicos com os perigos da vida, não, mas estarmos alerta. O espírito alerta. Laís não tinha rei, ou seja, não havia ninguém para dizer, preste atenção, cuidado. Então eles viviam calmos e tranquilos. E enquanto isso, os danitas estavam chegando para tomar a terra. Uma outra característica desse povo, no final do verso 7, é que não tinham relação com ninguém. Eles não faziam mais aliança com ninguém, eles simplesmente viviam. É impossível viver assim, irmãos. Isolar a tua casa do mundo é impossível. Uma das saídas falsas que os crentes têm buscado para viver uma vida santa é se isolar. Não tenho mais contato com ninguém. Isso é impossível. É claro que, de certa maneira, eu vou proteger principalmente os menores. Os pequenos, estes aqui, a gente isola. Mas a nossa vida não pode ser isolada. Você precisa comprar, vender, você precisa negociar, você precisa crescer profissionalmente, inclusive para proteger os teus. Isolamento é negócio de seita. Nós protegemos os nossos filhos, não os isolamos. Nós vamos deixar com que eles se relacionem com quem nós deixamos eles se relacionar. Eles têm uma amizade com aqueles que nós dizemos que eles podem ou não ter amizade. Mas a gente não isola. Esse povo tinha como característica, por conta da falta de um rei, da falta de lei, a anestesia espiritual de não perceber mais perigo nenhum enquanto os inimigos estavam chegando, e ao mesmo tempo eles se isolavam, não tinham ninguém para fazer aliança. Ou seja, era um povo fraco. Um povo sem um espírito de alerta e um povo sem aliança. Povo fraco. Verso 8 diz assim: então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriat Jearim,
em Judá. Então chamaram a este lugar Mané Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então eles receberam as notícias dos espias, e os espias disseram: a terra é boa, como Deus havia prometido, e o povo é fraco. A terra é boa e o povo é fraco. Essa deveria ser a descrição que nós ouviríamos em relação aos ímpios. A terra que eles tomaram para si, as áreas da sociedade que os ímpios tomaram por si, são boas e eles são fracos. Mas o relato que eu tenho a lhes dizer é: a terra é boa, mas eles parecem mais fortes do que nós. Não sejam preguiçosos. O que está lá fora, irmãos, a nossa Laís é boa. O que Deus prometeu para o seu povo conquistar na terra é bom. A terra da promessa, ou seja, o céu, é maravilhoso. O que está sendo construído aqui nessa terra, em nome do Senhor, é maravilhoso. Mas não vai cair de mão beijada na tua mão. A salvação, que é de graça, não foi de graça. Foi fruto do penoso trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Da morte dele na cruz do Calvário. Cumprindo cada ponto da lei. Mas ele foi vencedor. E ele estabeleceu uma promessa: nós iremos conquistar a terra. Só que agora é contigo. Agora é contigo. Não sejam preguiçosos para ter filhos. Tenham os filhos que Deus lhes der. Lembram-se? Salmo 127 diz que isso é uma flecha contra o mundo. Então, quanto mais flechas, mais nós conseguimos avançar, porque é mais munição. Não sejamos preguiçosos em ter filhos. Não sejamos preguiçosos para acordar cedo. Não durmam demais. Não deixem os filhos de vocês dormirem demais. Coloquem ordem, disciplina para todo mundo ter uma hora para dormir e uma hora para acordar em casa. E se dormiu mais tarde e no outro dia tem responsabilidade, acorda na hora que precisa acordar. Porque tem uma batalha pela frente. Não saiam de casa sem se relacionar com Deus em oração. Não façam como os danitas, consultando os coaches na nossa época. O oráculo não está no Instagram. Você vai passando lá e escutando um coach e outro para ver qual é a palavra que serve para você. Antes de sair de casa, abra a palavra de Deus com sua família e ore. Peça direção ao Senhor no que vocês vão fazer. Trabalhem duro. Trabalhem muito para conquistar a terra que Deus nos deu. Esse trabalho, irmãos, é um trabalho que vai nos fazer vencer o mundo e conquistar a terra que nos foi prometida. Para encerrar, vou contar só um caso. Essa semana eu fui cortar o cabelo e o rapaz que corta meu cabelo, ele é crente pentecostal. Ele sempre puxa assunto. Às vezes eu tento desviar porque os assuntos não são muito bons, né? Mas tem hora que não dá para você se sair. E ele estava lá falando do que Deus tinha feito e de como ele queria voltar a tocar na igreja, porque ele serve a Deus como um tocador na igreja. E na igreja que ele foi, não estão dando oportunidade. Ele está pensando em mudar de igreja para poder servir a Deus tocando baixo. Acho que é baixo. Deu vontade de dizer, toque bem baixinho, tão baixo que ninguém escute. Aí eu disse, meu irmão, eu estava em pé já para sair. Ele disse, porque eu preciso servir a Deus, né? Eu disse, mas você acabou de servir a Deus.
Disse, mas como assim? Você cortou meu cabelo. Eu disse, não, mas não é assim que eu quero servir a Deus. Eu disse, mas é assim que Deus te deu uma forma de servi-lo. Cortar cabelo é servir a Deus. Eu disse, e o meu dom? Eu acabei de dizer o teu dom. Tu corta cabelo para a glória de Deus. Toca baixo em outro canto. Pega o teu baixo e toca em casa o dia todinho enquanto tu chegar do trabalho. Mas corta cabelo glorificando a Deus. Foi o dom que Deus te deu. Conquista a terra com o dom que Deus te deu. Para de invenção. Foi que Deus te deu para você servi-lo. Foi lavar a louça e cuidar dos teus filhos. Glória a Deus por isso. Lave a louça como ninguém. Cuide dos seus filhos como ninguém. Deus te deu o dom de negociar, de comprar e vender. Seja justo e glorifique a Deus com isso. Deus te deu o privilégio de ser médico, dentista, fisioterapeuta para cuidar de alguém. Cuide da saúde dessa pessoa. Irmãos, nós conquistaremos a terra assim. Tendo filhos, educando os nossos filhos, trabalhando e adorando no dia do Senhor. É só isso. Isso nos privará do mal maior que é o pecado. E quando nós pecarmos, nós temos um Deus que é fiel e justo, um intercessor, que há de nos perdoar por todo pecado. Não sejamos preguiçosos, não sejamos lerdos, nem covardes. A terra está aí para ser conquistada. A nossa Laís está aí. Eles são mais fracos do que nós, irmãos. E a terra é boa. Conquistemos. Amém. Oremos ao Senhor.